é que eu tenho uma pergunta para te fazer que eu acho importante, até porque tem muitas pessoas das nossas redes. Seria muito interessante você, antes da gente começar, você contar um pouco como começou esse movimento das escolas abertas. Bom, foi uma aventura. Eu sempre fui uma mãe muito indignada, desde o dia 1, né? Eu me lembro que lá atrás, em abril, maio, quando a primeira vez que eu senti, que eu escutei da escola, dos meus filhos, que a gente não terminaria o semestre de forma presencial, aquilo foi uma coisa para mim que eu falava, já me tirou do prumo, digamos assim, né? Eu tenho 3 filhos em idade escolar. Eu tenho uma filha de 5, uma filha de 7 e um filho de 9. A minha filha de 7 estava em pleno processo de alfabetização e eu não podia conceber como que a gente não terminaria aquele semestre online, já que uma das minhas filhas estava vivendo o ano mais importante, né, da educação infantil dela, né, que é o ano de alfabetização. Então, aquilo, desde abril, maio, eu fui uma mãe inconformada, né? Eu fui uma mãe que vestiu a camisa desde o início, eu parei a minha vida. As paredes do meu quarto, hoje em dia, são todas de post-it com fonemas, todos os tipos de fonemas que a criança aprende na alfabetização. E aí, enfim, entendi que era um momento grave, que era um momento que a gente não conhecia a doença, né? Partimos aí para as férias escolares. E eu nunca podia imaginar que a gente não terminaria não só o semestre sem aulas, mas como o ano inteiro sem aula, né? Enfim, tivemos as férias, voltamos com a esperança de que voltaria em setembro, depois outubro. E aí, em novembro, quando teve, né, a suspensão do processo de abertura das escolas, que vinha desde lá de setembro, né, que o Estado começou a abrir em setembro, e a capital, eu moro na capital, estava sempre um mês atrás do Estado no processo de abertura. Quando chegou novembro, que suspendeu de forma geral a abertura das escolas, porque já houve o primeiro repique ali, né? E era justamente na fase que abria o ensino fundamental. Eu falei, não, gente, para mim, eu não posso mais ver um ano assim. Porque em novembro do ano passado, a gente já tinha entendido o vírus, né? A gente já tinha outros países que tinham aberto e que estavam com o processo de reabertura de escolas. A gente tinha uma série de estudos já que começavam a pipocar aí, dizendo que as escolas não eram os locais de contaminação, que as crianças não eram vetores do vírus como se pensava anteriormente. E aí eu conheci a Lana. Por um acaso, os nossos filhos frequentam a mesma escola, mas a gente não se conhecia. E aí, enfim, lendo um artigo aqui, um artigo ali, a gente descobriu uma outra mãe que já tinha iniciado uma ação, né, buscando a reabertura das escolas, e a gente começou nesse trabalho de formiguinha que se tornou hoje o movimento Escolas Abertas. A gente tinha uma ideia muito clara que a gente queria combater a inversão de valores que a gente viveu no ano passado, onde a gente tinha praia aberta, restaurante aberto, shopping aberto, bares abertos, e as crianças não podiam voltar à escola, né? Então, a gente começou por aí, na batalha por dessa inversão de valores que a gente estava vivendo. O movimento tomou a proporção que tomou. A gente foi se aprofundando, né, em todas as questões que envolvem educação. E hoje estamos aqui, né, discutindo justamente a essencialidade da educação para o Estado de São Paulo, para o Brasil e para a sociedade como um todo, né? Porque a gente acredita, de fato, que os reflexos desse fechamento prolongado das escolas são reflexos que a gente vai ter que lidar a longo prazo com eles, né?
Então, foi assim que nasceu o movimento e estamos aí, né? Não pretendemos parar por aqui. Muito bom. Né? Então, bom, eu vou... agora, vamos lá, a gente tem aqui... Eu sou novata nisso, então vou seguindo aqui o roteirinho, né? Deputada Paula, eu queria conversar a nossa conversa, iniciar a nossa conversa perguntando sobre o projeto de lei que vocês assinam e tratam educação como atividade presencial. Como é que é esse projeto? Bom, primeiro, boa noite a todos que estejam nos escutando. Cumprimentar aqui minha amiga, deputada Adriana Ventura. Esse projeto ele é assinado por mais uma outra parlamentar, Aline Sleutz. Cumprimentar o secretário, que nós já estivemos juntos para tratar esse projeto também lá na Câmara Federal. E cumprimentar vocês todos. Você estava contando um pouco da sua história, né? Em relação à coragem de fazer o seu quarto uma sala de aula. Eu também sou mãe, fui mãe de 6 filhos. E a gente sabe a situação. Nós estamos falando aqui de um privilégio que é poder auxiliar os nossos filhos. Mas a grande maioria das mulheres não podem auxiliar. Elas têm que sair para trabalhar. O impacto disso é seríssimo. A criança fora da sala de aula, primeiro, nós defendemos a primeira infância. A gente sabe que esses anos iniciais, eles não se recuperam. Primeira coisa está aí. Se a gente não estimula a criança nos primeiros anos de vida, ela não é recuperada aquelas conexões neurais e toda a movimentação cerebral que aquela criança tem. O segundo ponto, para mim e para a Adriana, quando a gente estava conversando a respeito de que a gente descobriu que a educação não é uma atividade essencial, foi uma surpresa para todos nós, porque todo mundo fala da educação, mas quando a gente olha, a educação não é prioridade. E nós sabemos que todo mundo fala, educação transforma. Ela transforma realmente. Mas o que o Brasil tem feito cada vez mais é investir menos na educação. Então, foi com essa intenção de que nós... uma outra questão que nós também verificamos, que o Brasil foi o país que mais deixou as crianças fora da sala de aula. Eu sou fruto, Isabelle, da escola pública. Eu sempre estudei em escola pública. E o interessante nisso é que, mesmo na minha época, nós sabíamos que tinha uma diferença da escola particular, privada, para a escola pública. Hoje, essa diferença de conteúdo, infelizmente, cresceu muito mais. Você estava falando assim a respeito das crianças que estão estudando com acesso à internet. Sabemos que a grande maioria não tem internet, sabemos que tem fases na vida da criança, como você disse, que essa escola presencial, vamos supor, eu tenho um filho que está sendo alfabetizado. Como que vai ser alfabetizado sem a presença de uma professora? Na Europa, as crianças não ficaram fora da escola. Os professores tinham cuidado, usavam máscara e tudo, mas as crianças estavam dentro da escola, porque é uma forma de ver que aquela criança é um cidadão de direito e, principalmente, nós estávamos visando o futuro do nosso país. É tão sério isso que a repercussão disso, a gente teve várias audiências já falando sobre esse tema. Os professores notam aqui no Distrito Federal, por exemplo, eu sou deputada aqui do Distrito Federal, falam o seguinte, que a criança teve um regresso de 3 anos por conta dessa falta de sociabilização, além de outros aspectos da qual é triste de falar, mas é uma realidade da grande maioria das situações, é que além da escola ser um fomentador de conhecimento, também é onde muitas das vezes as nossas crianças se alimentam. Então, lá tem crianças que vão se alimentar, lá elas vão estar num processo seguro, principalmente, muitas das vezes, de um ambiente familiar que não é propício. Muitas das vezes, nossas crianças estão sendo violentadas, nossas crianças estão tendo abuso sexual. Houve um aumento em relação a isso. Eu ouvi aqui, quando você estava falando, Isabelle, eu estava ouvindo aqui alguns comentários, e algumas pessoas falando assim, mas a gente não conhece como que as escolas estão equipadas, qual é a segurança das nossas escolas? Eu vou falar aqui pela realidade do Distrito Federal. Nós temos quase 600 escolas. Será que as 600 escolas não estão aptas a receber os alunos? Será?
Será que lá dentro da escola não será um ambiente propício para que as crianças possam sim trazer educação para sua casa, inclusive serem fomentadores do combate ao Covid? Será que aquelas escolas... Será que aquelas Não, escolas... vai. Eu queria fazer um ponto aí justamente sobre essas perguntas que você está levantando, e acho que o secretário Rosselli pode ajudar a gente, porque o Estado de São Paulo fez um estudo robusto nesse sentido ano passado, justamente para responder todas essas perguntas e trazer essa segurança para a gente, né? E falando um pouco aí do estudo que foi feito no Estado de São Paulo, foram 131 municípios, né, secretário, que foram estudados ano passado, desde a abertura das escolas, onde se mostrou que mesmo como São Paulo é um estado que tem, né, disparidades muito grandes, tem uma desigualdade muito grande, e o estudo conseguiu comprovar que mesmo nos municípios com menos recursos e com menos acesso, né, aos meios de comunicação, e o secretário pode explicar melhor, que a abertura das escolas não afetou a curva de contágio e não aumentou a mobilidade nesses municípios, né, secretário? Não sei se você quer dar uma resposta aí para a gente e complementar essas perguntas que a deputada Paula está fazendo para a gente. Bom, boa noite, Isabel, boa noite, deputada Paula, um prazer lhe reencontrar aqui, assim como a querida Adriana, um prazer reencontrá-la aqui, amiga. Esse é um tema que, obviamente, você sabe o quanto que eu estou imerso, né? Não só pela função, mas também por acreditar, não é só de agora, também acho que é muito simbólico o que a gente está passando nesse momento, e eu espero que fique um legado muito grande, né? Movimentos que não vivam só durante este período pela retomada, mas que seja pela permanência da qualidade, da valorização, do processo que foi de valorização da educação nesses últimos anos, né? As duas deputadas que aqui estão, por exemplo, votaram pelo Fundeb, por exemplo, entre outras medidas que são importantes para a escola pública, né? Eu vejo aqui algumas falas dos críticos, mas vejo também pessoas apoiando. Vi aqui, por exemplo, a Karina, que é vice-diretora, falando que tem um testemunho sobre atendimento ela é vice-diretora de uma escola pública, né? E tem muitos testemunhos. Obviamente, primeiro começando em relação à infraestrutura, né? Acho que vale dizer que, obviamente, a gente tem dezenas e dezenas de desafios, né? Mas a primeira coisa que a gente foi mapear, antes mesmo de falar do estudo da Universidade de Zurique, que fez esse estudo aqui sobre o caso de São Paulo, especificamente, a gente, lá no início da pandemia, tudo foi muito rápido, nós conseguimos colocar um sistema remoto de educação à distância, que inclusive o sindicato era contra, hoje ele defende somente esse modelo, o sindicato era contra, inclusive, lá mesmo quando a gente fez, só para registrar, já que tem a turma do sindicato que está aqui assistindo, que bom que estão assistindo. Então, é importante, né, lembrar que tivemos que dar uma resposta para algo totalmente desconhecido, numa velocidade totalmente desconhecida, e obviamente com demandas anteriores. Então, o mundo não é um mundo encantado de Disney. Aqui é importante dizer, nós temos problemas de todo tipo. A rede de São Paulo tem mais de 5.000 escolas. Então, é óbvio que a gente tem problemas estruturais. Se você quiser escolher, sempre vai ter. Todos os dias a gente resolve problemas e todos os dias nascem. Cada temporal que dá, acontece um problema, acontece isso, aquilo. E é isso, temos que resolver todo o tempo esse tipo de situação. Mas surgiram desafios que eram importantes. E no meio disso estava já nascendo uma política que foi anterior à pandemia. A gente aprovou uma lei no final de 2019 com o programa Dinheiro Direto na Escola. A gente, só para ter uma ideia, Paulo, aqui no estado de São Paulo, uma escola recebia 4, 5 mil reais por ano para sua manutenção, 8 mil, 10 mil quando muito, né? As escolas grandes, né? Agora ela recebe 100, 150, 200, 300 mil reais. E esse dinheiro, Paulo, é para investimento em infraestrutura e melhoria. Quando começou o Covid foi quando começou o PDD. Então, primeira coisa importante, nós direcionamos para os problemas infraestruturais, para a solução da escola pública. E, de novo, tem muito, né? Se a gente mantiver esse nível de investimento pelos próximos anos, eu tenho certeza que a escola pública cada vez mais será melhor, e a gente está vendo isso nas escolas. Então, fizemos um automapeamento,
todo o processo de compra de todos os itens de proteção e tudo mais, como as escolas têm. E começamos a trabalhar com o processo de volta. No dia 8 de setembro, quando voltamos, Isabel, foi com atividades extracurriculares, de forma opcional, tanto para os professores quanto para os estudantes, porque ali era um processo de aprendizado. Então vamos começar mais devagar para a gente poder ir aprendendo com esse processo. Aquilo foi muito importante. Desde ali, a Universidade de Zurique, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, começou a fazer um estudo sobre qual era o impacto, né? Quais são as dúvidas? A educação está voltando, então o transporte lota. A educação está voltando, então tudo acontece. Aí a gente começou, e o próprio estudo fala isso, poxa, mais de 90 e tantos % da nossa matrícula é feita pelo endereço, pelo raio, por exemplo, na rede estadual. O impacto não é no transporte público tão maior quanto as pessoas imaginam. O ensino superior tem muito mais impacto, por exemplo, no transporte público do que a própria educação básica. Isso é bem importante. Não é que não tenha, tem, mas é muito menor. Uma coisa importante que o estudo mostra, né? A incidência é dezenas e dezenas de vezes menor na escola do que fora dela. Porque as crianças estão pegando em casa, né? Não é na escola. Não é pegando na escola e levando para casa, é pegando em casa e passando dentro de casa. A escola não é o locus. Isso ficou muito claro com toda a experiência durante o ano anterior. E quando acontece é por desvio, por não cumprir, obviamente, os protocolos. Então o estudo foi interessante, porque todo mundo fala, às vezes a gente dá um exemplo de um país da Europa, do país não sei da onde, da África, que já voltou antes da gente, né, aqui da América do Sul, mas agora não, é um estudo do nosso estado, do nosso entendimento. Eu acho que esse é um ponto super importante, Isabel, e vale a pena, depois quem quiser ler a respeito, a gente pode compartilhar lá, eu vou compartilhar, aliás, na minha rede social aí, quem quiser pode depois acessar, que vale a pena. Esse estudo realmente é incrível porque trata da nossa realidade, né? E é um pouco do que a Paula estava falando, de todas as perguntas que surgem, principalmente quando a gente olha as diferentes realidades do Brasil, né? E a gente entende que as escolas têm diferentes realidades e esse estudo foi feito considerando essas diferentes realidades dentro do Estado e, né, as diferentes realidades de cada município. Então, eu acho que esse é um estudo que é super importante, que responde um pouco, né, desses questionamentos que a Paula colocou aí, né? Bom, vamos lá. Deputada Adriana, tenho uma pergunta para você. Se educação é um direito constitucional, está lá no artigo 206 da Constituição, né, que é uma prerrogativa do Estado junto com a sociedade, por que a gente precisa de um projeto de lei para garantir a educação como um serviço essencial, se está na Constituição Federal? Pois tudo bem? Boa noite também. Meus amigos já me cumprimentaram, é um prazer estar aqui com todos. Olha, é um direito que não vem sendo cumprido, né? Então está lá na Constituição, que é um dever de todos, né? Direito das crianças e dos adolescentes, e que está sendo foi o ano passado, está sendo esse em vários locais ainda. O que a gente precisa fazer, a gente, na verdade, a busca e a luta de transformar a educação essencial é que as pessoas se conscientizem que não tem cabimento só que a escola está fechada. Então, a gente viu vergonhosamente as escolas fecharem, tudo voltar depois e escola não voltar. Gente, escola tem que ser a última a fechar, se tiver que fechar. Eu acho que a deputada Paula já trouxe bem aqui, né? Essa e o nosso querido Rosselli também. Existe aqui uma questão de priorização, que tipo de sociedade nós queremos ter. Escola, além de ser direito à educação, é um lugar de acolhimento, é um lugar onde os pais, quando vão trabalhar, porque muitos pais trabalham em serviços essenciais, estão largando os filhos em casa, que os filhos estão pegando Covid por aí em casa e ficam soltos. Escola é um lugar que acolhe, que alimenta. E já se provou, nós fizemos, inclusive nós três fizemos uma audiência no Congresso, em dezembro, onde a gente só levou especialista. E foi especialista
saúde, infectologista, epidemiologista, além de professores. E eles levaram dados de ciência, não foi blá, 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 não foi achismo. Foi pesquisas em várias partes do mundo, não só países desenvolvidos. Eram, quase 200 países, estudos sérios em países subdesenvolvidos que deixaram as escolas abertas com as comparações e com os dados. Então, quer dizer, a gente precisa trazer números. Dá para entender que o momento é delicado, dá para entender que tem professores que estejam preocupados com o retorno, de mandar também pais que não queiram mandar os filhos, porque a gente está falando de vida, né? Mas aí já está comprovado por vários estudos e pelos epidemiologistas, pelos infectologistas, que dá para retornar com os protocolos de segurança adequados, que lá não é foco para contaminação. Então, a gente precisa colocar a educação como essencial e no centro da discussão. A discussão aqui é educação no centro, para que ela seja realmente essencial. Porque o discurso é muito bonito, só que não é isso que acontece no nosso país. E está aqui o secretário Rosielli, que eu tenho o orgulho de ser de São Paulo e ter um secretário como ele, porque dá gosto a gente ter um secretário de educação que lute pela educação, que fale, educação é essencial, a escola tem que estar aberta, porque é de chorar. Inclusive, eu peguei na secretaria, o secretário Rosselli me mandou há bastante tempo atrás, foi ano passado, estudos de cidades que estavam com a escola fechada, que não tinham um caso de Covid. Um caso de morte, um caso de nada. E as escolas fechadas é uma vergonha. Isso é uma vergonha, porque nosso país precisa priorizar a educação. Todo mundo fala. Que justificativa tem uma cidade para fechar a escola que não tem um caso de Covid? Vocês podem me falar? Então a gente precisa mudar a postura, mudar a mentalidade. Vamos votar sim. Agora os nossos profissionais em São Paulo, os da educação, vão todos ser vacinados. Então todo mundo vai retomar isso, mas a educação tem que ser essencial, tá bom? Eu queria fazer um adendo aí ao que a deputada Paula falou, que você colocou que tipo de sociedade a gente quer ser, né? Eu me lembro que quando a gente começou o movimento, essa era a pergunta que mais me frustrava, porque a gente olhava de fato a sociedade, né, e estava todo mundo muito confortável com o novo normal de crianças fora da escola, né? Como a Adriana falou, alguns pais que podiam se dar ao luxo, né? Aceitaram o ensino remoto como a solução. Os que não podiam, né, parar suas vidas para prestar assistência aos seus filhos, né? Seguiram suas vidas e as crianças ficaram em casa, né? E todo mundo muito acomodado, muito apático com essa nova realidade do vírus e da pandemia e muito confortáveis com essa situação das crianças em casa, né? Isso foi uma coisa que, desde o início, me incomodou muito. E a gente teve a sorte, no movimento, de cruzar com alguém como o secretário Rosselli, que, né, ferrenho defensor da educação desde lá do ano passado. Eu sentia ele, eu não conhecia ele quando a gente começou o movimento, era um lobo solitário falando que as escolas tinham que reabrir. E hoje a gente conseguiu botar no papel, né, pelo menos no estado de São Paulo, e aí a luta de todos nós para que isso seja lei federal, que a atividade presencial nas escolas seja considerada essencial. Mas não adianta só a gente colocar no papel, né? Nós, enquanto sociedade, enquanto família, enquanto pai e mãe, também temos que olhar a educação como uma atividade essencial, né? Também temos que entender a nossa responsabilidade, enquanto sociedade e enquanto família, de manter as escolas abertas durante uma pandemia, né? Então, se somos uma sociedade que quer escola como essencial, qual é a nossa parte enquanto sociedade, qual é a nossa, né, responsabilidade para que as escolas possam permanecer abertas e que as crianças tenham acesso à educação, né? A gente vai ter que viver uma vida, né, mais limitada, né? A gente vai ter que prestar atenção no nosso comportamento social, né? A abertura das escolas e a manutenção das escolas abertas tem que ser um pacto coletivo,
né? A gente conseguiu, finalmente, que isso seja colocado no papel. Mas qual é o nosso papel enquanto sociedade nesse panorama, né? E a gente também tem que enxergar isso como essencial. Não adianta estar só no papel, né? Isso é uma coisa que eu tenho bem forte para mim e dentro do movimento. E, enfim, eu queria pontuar aí esse papel da sociedade que a gente quer ser, né? E aí, deputada Adriana, o que você vê no projeto? Qual o impacto que você acha que o projeto vai ter nos milhões de estudantes no Brasil? Então, na verdade, eu vou responder isso, eu vou passar até a palavra também para o Rosselli e para a Paula falarem, porque assim, o ponto todo, a partir do momento que é considerado essencial, quer dizer que só vai fechar em último caso, certo? Então, fase roxa, aí a escola fecha, ou então vai acontecer alguma coisa. Não vai ser a primeira a fechar, a última a reabrir. Então, vai ver criança e adolescente, educação ser colocado realmente como prioridade. Eu acho que a Paula e eu, a gente tem essa expectativa, né? A gente fez uma para a pandemia, depois a gente fez uma para permanente, não é isso, Paula? E a Rosselli, que trabalhou no Plano São Paulo, e todo esse retorno de escola, e como está sendo esse retorno, eu acho que ele pode explicar melhor como é que muda essa categorização, né, Rosselli? Eu acho que eu vou passar a palavra para quem entende na parte prática. Não é isso, Rosselli? Vamos lá. Bom, deixa eu tentar contribuir nisso. Primeiro que, assim, São Paulo decretou agora a essencialidade, mas tem tratado a educação de uma maneira muito diferente do que muitos lugares no Brasil. Inclusive, muitos lugares dentro do estado de São Paulo, é importante lembrar, né? Porque o STF, a gente começa por aqui dizendo, tomou uma decisão, governo federal pode ser mais restritivo, o Estado não pode ser menos restritivo que o governo federal, ou seja, ele só pode ser mais restritivo, e a prefeitura só pode ser mais restritivo no combate à pandemia. Isso gerou, né, onde o Estado toma determinado nível de decisão, porque a União praticamente não trabalhou em determinados aspectos nisso, mas ele toma determinada ação, o município só pode ser mais duro, não mais brando em relação a isso. E quando a gente olha para a escola, desde junho, quando a gente botou o debate para a volta às aulas, que foi no mês de junho do ano passado, ou seja, já há bastante tempo, num momento onde ainda havia muita desconfiança, a ciência estava aprendendo, obviamente, né? Nós fomos uma das primeiras vozes a levantar sobre o retorno, já por entender o quão a educação ia e era importante para para as crianças e jovens, porque é uma geração inteira que pode perder décadas aqui. O Brasil pode perder muito mais do que a gente está enxergando. Essa que é a verdade, né? Depois comenta um pouco sobre isso. E aí, dentro do Plano São Paulo, vieram as fases, lembrando que na primeira versão da volta às aulas, só para recapitular, voltava a possibilidade de atividade presencial depois de 28 dias no amarelo, consecutivo, o estado inteiro. Né? Então, para todo mundo, para ter alguma volta, era o estado inteiro tinha que estar no amarelo por 28 dias. Aí, se uma região depois regredisse, a gente passou o agosto inteiro, 28 dias no amarelo. Foi quando, 8 de setembro, alcançamos a marca e pudemos reabrir. Foi com atividades de reforço, atividades presenciais de reforço, né? Foi o que eu falei aqui do opcional. Então, foi o primeiro marco ali, foi o primeiro lugar do Brasil a ter algum tipo de volta e foi importante. E, obviamente, nós sempre entendemos que a Constituição Federal já determina a essencialidade da educação, né? Que nós já deveríamos, como sociedade, obedecer a nossa Constituição em vários aspectos, não só agora no tempo de pandemia. No dia 17 de dezembro, a gente solta um decreto dizendo o seguinte: escola não fecha mais no estado de São Paulo, mesmo na cor vermelha, ela fica aberta, inclusive, até 35%. Também é uma decisão importante. Mas ali usou aquilo que era a coisa mais importante, é dizer
para o Estado de São Paulo, para o governo do Estado, para o João Dória, para o Cielo, para todos que estão lá, a escola não pode fechar. Né? Não pode fechar. Tem que estar aberta para quem precisa, especialmente nos momentos mais difíceis. Quando veio janeiro, aí veio, né, nós tivemos eleições, nós tivemos o recrudescimento, obviamente, aqui da pandemia, as festas de final de ano, veraneio, enfim, toda essa coisa. Não foi por causa da escola aberta, né? Nós temos estudos hoje que mostram claramente no mundo inteiro, inclusive estudo internacional feito aqui em São Paulo, hoje que está sendo referência para muitos lugares, para comparabilidade, esse estudo de Zurique. E nascem, assim, vários movimentos. Quando a gente começa a olhar, janeiro inteiro tivemos aula para os alunos que precisaram de recuperação, ou seja, a escola ficou aberta para quem precisava, a partir do dia 3 ou 4 de janeiro. A primeira segunda-feira útil, nós estávamos com as escolas abertas, por exemplo. Durante o mês de janeiro inteiro, 150 mil estudantes fizeram um processo de recuperação aqui no estado de São Paulo. Quando a gente chega em fevereiro, nós começamos o ano letivo no dia 8 de fevereiro, aí estou falando da rede estadual, muitas particulares começaram no dia 1º, enfim. Foi um momento importante de retomada, onde muito mais estudantes passaram pelas nossas escolas. E mesmo com isso, a incidência que nós tivemos em relação, por exemplo, a outros lugares é dezenas de vezes menor do que em qualquer outro lugar. Por quê? Por questão do protocolo. Escola é um lugar que você controla quem entra, quem sai. No restaurante você não controla. Né? Você não sabe. Eu fui hoje no restaurante, eu não sei se ontem o garçom teve alguma infecção ou não. Na escola você sabe qual é o horário de entrada, horário de saída, você consegue ter um gerenciamento, é um tipo de instituição. Eu aqui não estou falando da pública, da privada, é um tipo de instituição que você tem um tipo de controle diferenciado. Então, tivemos uma experiência de volta já baseada no decreto de dezembro, mesmo em regiões já em bandeira vermelha, abrimos as escolas, isso foi importante. Aprendemos muito com todo esse processo, mas, no nosso entender, quando você decreta a essencialidade, você muda a característica. Em dezembro a gente disse o seguinte, quem não quiser abrir precisa justificar. Agora, com a essencialidade, você tem inclusive a possibilidade da judicialização pela não autorização da volta se não estiver justificado. Isso fortalece muito mais o processo de volta, seja para quem for. Em primeiro lugar, não faz sentido você estar deixando aos cariocas, aqui que eu vi que tem gente de todo o Brasil aqui, é bacana. Mas, poxa, prefeito Eduardo, na cidade de Rio de Janeiro, fala de voltar às aulas, a justiça vai lá e barra, e o Estado está discutindo a abertura de bares na sexta-feira. Neste momento que a gente está vivendo, eu não defendo que a gente volte com a escola agora, nesse momento que está tudo tão difícil, com tanta gente. Obviamente a gente tem que entender o momento, a gente tem que encontrar o momento correto, mas a escola não pode fechar para quem está precisando. E o quem está precisando é que é importante. Isso é essencialidade. Né? Isso é essencialidade. Não é defender agora, vamos voltar, na escola tem 1000 alunos. Não estou falando disso. Né? Quais são os alunos que realmente precisam, que estão com nível de ansiedade, depressão, que estão precisando da alimentação, que não tem equipamento em casa? Quais são os 50 alunos de uma escola de 1000 alunos que eu posso atender na segunda-feira, e outros 50 na terça, e outros 50... Estou inventando aqui números de proporção, mas a essencialidade está ligada a isso, a dar uma segurança jurídica maior, e obviamente que tem uma série de embates, que vai acabar acontecendo. Tem prefeitura que fecha, tem prefeitura que nem deixou reabrir. Eu vi várias perguntas aqui para mim em relação a isso. Né? A gente tem prefeituras que não deixaram abrir desde março do ano passado. Nenhum dia. Né? É importante registrar que a gente precisa tornar essencial para, inclusive, reposicionar o debate em relação a esses lugares. Obviamente que nós estamos num momento muito duro, mas vamos ter a condição e quando tivermos a condição, tem que ser a primeira coisa a voltar, ainda que volte de novo, e terá que ser assim, vagarosamente, né, para e passo, especialmente para quem precisa. Então, a essencialidade ela acaba mudando. Deputada Adriana Ventura, aqui no estado de São Paulo, o paradigma do que é. Né? Não é decretar a essencialidade de um lugar que nunca voltou. É decretar a essencialidade de um lugar que tem experiência, que tem um processo de volta e que defende que realmente não dá mais para fechar. Nós não vamos mudar. O governo do estado não vai mudar sobre fechamento. A regra fase emergencial vermelha vai permanecer com autorização
de funcionamento. Mesmo que nesse momento a gente diga, fique em casa se puder, porque é para ficar em casa se puder nesse momento. Mas é essencial que a escola esteja aberta para quem mais precisa. Não dá para a gente não vai recuperar esse negócio. A discussão da proteção da vida é uma coisa muito complicada, né? Que algumas pessoas querem se apoderar do discurso da proteção da vida única e exclusivamente, né? Eu não quero que eu volte à escola porque eu estou protegendo a vida. Então, Roseli, você é um genocida, porque você... primeiro, respeite a minha história. Segundo, veja tudo que a gente está trabalhando com todas as pessoas aqui envolvidas por isso. E voltar, porque não estamos falando de depressão a ponto de suicídio das crianças, como tem tido. É o maior recorde no mundo de suicídio. Por exemplo, que a gente está tendo, a ONU está falando desta pandemia, né, que já era anterior, agora aumentando ainda estratosfericamente, de abuso de vulneráveis, né? O número era 6, 7% aqui no estado, e está mais de 20% das ocorrências. Ou seja, triplicou o tamanho de abuso. Isso do que chega, né, de informação. Proteger a vida também é olhar para quem precisa, também é garantir a alimentação, a dignidade. Tem aluno que não se adapta ao remoto. Eu sou defensor do uso da tecnologia, mas é essencial. Eu acho que nada substitui o papel do professor. Eu defendi isso antes, continuo defendendo hoje. Nada substitui o papel do professor presencialmente na escola. Nem que seja para ele ficar um tempo muito mais curto do que para ele ter esse mínimo contato e auxiliar os alunos. Eu tenho certeza que as escolas que tiveram a oportunidade de voltar, e aqui estou falando das escolas públicas mesmo, tiveram e têm grandes testemunhos da importância desse momento para os nossos estudantes. A gente não pode abrir mão. A gente não pode abrir mão de realmente. Se a escola é essencial, não é só neste momento. Tem que ser uma luta realmente ferrenha de sempre. As pessoas que falam sobre reconhecimento, valorização, salário, tudo isso é verdade. Tem que sim melhorar para os nossos profissionais da educação. Mas, por isso, a gente não sai fazendo gol contra. A gente vai para frente, vai fazer gol para ser cada vez mais valorizado. Você não vai ver o Neymar indo lá fazendo gol contra, né? A gente precisa ir lá fazer gol a favor. Eu acho que mostrar nesse momento. Aliás, tem deputado que é contra a essencialidade, né? Entraram com ação aqui, Paulo Belmonte e Adriana, aliás, com decreto, proposta de decreto legislativo para derrubar o decreto de essencialidade do governador. Ora, se derrubar a essencialidade aqui no estado de São Paulo, não pode dar vacina. E aí? Eu ia falar justamente isso, secretário. Vamos fazer isso aí, sindicato? É isso mesmo? Como justificar, né, a vacina se ela não é atrelada diretamente à essencialidade do serviço, né? Numa realidade que a gente vive de escassez de vacina mundial, né? E que a gente tem que priorizar aqueles que morrem mais da doença, né? Então, eu ia complementar, eu queria fazer esse era um ponto que eu queria complementar a fala do secretário. E um outro ponto, secretário, quando você fala da defesa da vida, né? Da apropriação desse discurso de defesa da vida, para fazer uma próxima pergunta para a deputada Paula, a gente teve um estudo recente da Unicef que fala que o fechamento consecutivo das escolas, pelo tempo prolongado que foi feito no Brasil, pode levar a gente a um regresso de até 2 décadas na educação brasileira, né? É uma geração inteira que vai ter a sua vida diretamente impactado pro resto da vida pela falta de educação, né? E a gente tem discutido muito um outro projeto com a Secretaria Estadual de Educação que trata da questão do analfabetismo, e é aí que eu quero entrar nessa pergunta, deputada Paula, que estima-se que em São Paulo, ano passado, 1.800.000 crianças deixaram de ser alfabetizadas no estado de São Paulo pelo fechamento prolongado das escolas, né? Isso são crianças, como a gente já discutiu aqui no início, que a alfabetização ela acontece, né, numa fase da vida da criança, numa fase do desenvolvimento cognitivo da criança, onde ela está apta para aquilo. Por que um adulto que não foi alfabetizado em criança tem tanta dificuldade de se alfabetizar, né? Porque ele não foi alfabetizado na época certa, né? E aí, a minha pergunta para você, deputada Paula, é como lidar com esse grave efeito do analfabetismo que a gente vai ter que enfrentar. Eu acho que a maior herança na educação
que a gente vai ter que lidar aqui a médio e longo prazo no Brasil é a questão do analfabetismo. Como a gente vai poder lidar com esse problema? Porque o analfabetismo, a gente sabe aqui, afeta, né, a vida de uma pessoa para o resto da vida, né? A falta de alfabetização. O que você acha? Isabel, primeiramente quero dizer mais uma vez da importância desse movimento. A importância desse movimento, o secretário trouxe, a deputada Adriana também trouxe, que nós estamos procurando fazer com que algo que já esteja na Constituição seja mais uma vez reafirmado pela nossa sociedade. A essencialidade da educação. Eu vou também trazer um ponto que você trouxe na sua fala anterior a respeito do pacto coletivo. O pacto coletivo da nossa sociedade em relação à educação. Por quê? Porque muitas pessoas, eu estava aqui ouvindo vocês falando e lendo os comentários, né? Algumas pessoas falando assim, vocês não conhecem a escola de tal lugar, as crianças podem ficar vulneráveis, os professores podem ficar vulneráveis. E quando a gente traz essa questão do pacto coletivo, nós estamos fazendo um pacto coletivo de evolução e prosperidade do Brasil. Uma criança na escola, nós vivemos numa sociedade e que aquela criança que não está sendo alfabetizada, ela tem um impacto, por mais distante que ela possa morar da minha vida, na nossa sociedade inteira. Hoje, por exemplo, nós já temos uma dificuldade, por exemplo, de muitas das vezes encontrar profissionais adequados para uma determinada profissão. A pandemia, e que nós já sabíamos que iam acabar algumas profissões e que iam surgir outras profissões, acelerou esse processo. E muitas das vezes, empresários que estejam aqui nos escutando sabem que muitos, vamos por uma profissão mais especializada, não é tão fácil de encontrar um profissional adequado. E por que eu trago de novo essa questão do pacto coletivo? Quando a gente fala da educação, para que a gente possa realmente, como cada cidadão brasileiro, ter esse comprometimento de que a nossa criança não só será alfabetizada, mas anterior a isso. A gente está falando de um aspecto nutricional, um aspecto no primeira infância, que é o estímulo daquela criança com palavras, com numeração de números de vocabulário. Além do que, Isabel, temos uma situação que foi colocada aqui, eu não sei se aconteceu em São Paulo, mas aqui no Distrito Federal houve. A Secretaria de Educação abriu as matrículas, nós tivemos um desestímulo, uma evasão escolar no ensino médio. Por quê? Porque os jovens ficaram um ano praticamente sem escola. Ali eles encontraram, muitas das vezes, quem é o maior trabalhador infantil, quem é o maior empregador infantil é o tráfico de drogas, é a criminalidade. Houve aqui um comentário, aumento da gravidez precoce. Essas crianças todas, esses jovens todos que estão deixando de estudar, vai ter um impacto, inclusive econômico, no nosso Brasil. Para que a gente possa desenvolver, abrir uma empresa, para que a gente possa gerar emprego, para que a gente possa crescer, nós precisamos de pessoas qualificadas. Hoje, no Brasil, nós já temos um grande número de analfabetos funcionais. Que significam o quê? O que significa isso? Significa que adultos que leem, escrevem, mas não compreendem o que estão lendo. Imagina o que será daqui a 10 anos. Além dessa questão do impacto intelectual que eu estou dizendo, tem uma outra situação que é muito importante. É o impacto emocional. O secretário trouxe aqui algo importante. Lá na comissão, a deputada Adriana é prova disso, nós tivemos um aumento de suicídio de crianças. Nós tivemos depoimentos, inclusive, de pessoas, familiares de deputados, que criança de 8 anos está desenvolvendo síndrome do pânico. Então, é muito importante. O ambiente escolar, ele molda, além do conhecimento técnico e acadêmico, ele molda o cidadão. E esse cidadão é um brasileiro. E aí eu volto novamente a repetir a sua palavra. É um pacto que nós, como cada um na sua casa, independente de onde esteja morando, nós temos que ter
pacto coletivo de responsabilidade com a educação do nosso país, do aprimoramento do ser humano com o nosso país, da oportunidade de realização de sonho das nossas crianças. Porque se essas crianças não forem alfabetizadas, se essas crianças não tiverem o conhecimento que faz com que elas possam realizar sonhos e que esses sonhos possam se tornar realidade, é só através da educação e qualificação. Não tem outra maneira. É muito bonito de se falar, mas agora educação transforma, educação é o caminho da prosperidade, mas agora nós estamos colocando aqui a sociedade para que a gente realmente faça a transformação da escola. Eu só quero trazer mais um outro ponto. O projeto do qual nós estamos precisando pedir apoio de uma pressão popular, é um projeto que quem quer acompanhar é o PL 5595, né, deputada Adriana? Sim. Eu sempre confundo. Esse projeto é um projeto que nós já conseguimos o requerimento de urgência e nós precisamos fazer com que esse projeto seja aprovado na Câmara para que a gente possa ter a educação como essencial e não só no momento de pandemia. Seja esse impacto coletivo, esse pacto coletivo que você está trazendo, Isabel, seja um pacto para o nosso daqui em diante, vamos dizer. Isso faz toda a diferença. Temos o reconhecimento que os professores têm que ter um cuidado, o professor é um ser humano, como disse aqui o secretário, precisa de investimento, mas nós temos que entender que o fim da atividade educacional é a educação para a criança. Nós não podemos fazer o meio se tornar mais importante do que o fim. O fim de uma secretaria de educação é fazer com que os nossos alunos sejam educados. E nós somos servidores para que isso aconteça. Então, nós precisamos ter segurança. O Estado de São Paulo já vai começar a vacinar os seus professores. Se Deus quiser, aqui em Brasília, que o Brasil inteiro tenha disponibilidade de vacina. Mas, como você disse bem no começo das suas palavras, a vacina ainda está escassa, infelizmente. Então, nós precisamos ter um impacto coletivo em relação à educação para colocar as nossas crianças num ambiente seguro. E eu acredito que depois vocês possam até falar em relação a isso. Aqui em Brasília, nós estamos com as escolas particulares desde o dia 26 de setembro funcionando. Não tivemos surto nenhum de Covid. E os professores, com todas as medidas de segurança, continuam trabalhando, os alunos continuam indo, e a responsabilidade de cada um para que a gente continue dando educação para as nossas crianças. Então, isso, e com certeza a deputada Adriana pode complementar aí com muita propriedade. Na verdade, eu não quero comentar que você foi perfeita. Eu só queria fazer um comentário. Tem muita gente falando aqui de escola pública, se a gente já pisou em escola pública e tudo mais. Eu sou fruto de escola pública. Não, mas mas a vida toda em escola pública. A minha família inteira é professor de escola pública. Minha mãe, minhas tias e tudo. O que eu tenho para falar é o seguinte. O absurdo todo, quem está sendo impactado são os alunos de escola pública. A gente está lutando pela defesa da escola pública aqui. Porque o abismo está aumentando, a desigualdade está aumentando. Porque filho dos mais privilegiados está tendo aula, mesmo online, está organizando, está indo para a escola. Então, aqui o buraco é muito mais embaixo. Essa desigualdade e sabe aquela coisa de oportunidade na base? Cada vez mais distante. Então, a gente está lutando para que essas crianças tenham oportunidade. E outra coisa, para quem está falando de dado e de outra coisa, nós tivemos uma audiência muito bacana em dezembro, que eu vou dar o nome para vocês procurarem no YouTube. Participou o Rocieli, estávamos eu e Paula, mas assim, só com médicos, dados, infectologistas, epidemiologistas. Assistam. O que a gente está pedindo é assista. O secretário Rosselli foi muito claro. A gente tem que deixar aberto para dar oportunidade para quem quiser mandar. Ninguém está obrigando ninguém a mandar. É isso que vocês precisam entender. Não pode ficar de todos, porque alguns não querem ir, ou alguns só vão sair de casa para dar aula quando tiver vacina. Eu adoraria ter sido vacinada também. Eu também tenho medo. Eu vou para Brasília toda semana, pego avião toda semana, desde o ano passado, semanalmente. Também tenho medo, mas é uma coisa que a gente aprende a lidar quando a gente apresenta pessoas. Então, vocês, educadores, é meu apelo. Pensa nas escolas públicas e nas crianças das escolas públicas. Era só isso que eu queria falar. E vou colocar o nome aqui do evento, tá bom?
Isabel? Tá ótimo. Eu queria, antes de fazer a última pergunta para o secretário Rosselli, que eu sei que ele tem horário, queria só fazer uma colocação sobre essa fala sua, deputada Adriana, que nos vários estudos que vieram na nossa direção desde que a gente montou o movimento, um deles me chocou bastante, que ele fala que a desigualdade no Brasil, quando você pega todas as métricas que calculam a desigualdade no Brasil, a educação sozinha é responsável por 50% da desigualdade no Brasil. Né? Você pega gênero, raça, região onde você mora no Brasil, todas essas outras métricas, elas representam de 8% a 12% da desigualdade. E a educação sozinha representa 50%. Então, muitas vezes, quando a gente escuta, mas por que vocês lutam pela escola pública? Vocês não estão no chão da escola, é a coisa que a gente mais escuta. É por isso. Porque a educação sozinha, ela é responsável por 50% da desigualdade que existe hoje no nosso país. E o que aconteceu no ano passado causou um abismo, uma desigualdade ainda maior, porque, como a deputada Adriana bem colocou, as crianças que têm acesso ao meio de comunicação, bem ou mal, continuaram estudando, continuaram com seu vínculo com a escola, e aquelas menos privilegiadas e mais vulneráveis tiveram isso cortado de uma hora para outra. Então, isso só aumenta a desigualdade social no nosso país. Rosselli, antes de você ir, muita gente aí que está nos acompanhando, pais e mães das escolas estaduais que estão preocupados com protocolos, o que você pode dar aí de palavra de tudo que tem sido feito? Eu acho que você já falou bastante a respeito de todos os protocolos. Estamos começando a vacinação aí dos profissionais da educação a partir do dia 12. O que você pode dizer para esses pais a respeito do funcionamento das escolas, dos protocolos, das medidas que estão sendo tomadas para que as escolas representem tudo aquilo que a gente lê, que para escolas com protocolos são seguras e para que, de fato, elas cumpram esse papel? Bom, vamos lá. Eu acho que, mais uma vez, agradecer o convite de participar aqui. Esse debate ele nunca é simples. Eu queria, antes até de começar, falar, a gente precisa sempre entender, eu defendo, obviamente, com todas as minhas forças, a volta às aulas, mesmo quando pouquíssimas ou ninguém defendia, defendi com muita força, e a gente avançou muito aqui. E continuo com essa convicção, mesmo num tempo muito difícil, a gente está num momento muito difícil. Mas é porque é muito difícil também para aquele que está precisando da escola, a gente não pode fechar o olho. É muito difícil para uma geração inteira, o impacto disso para o resto da vida é gigantesco. Né? A gente não pode fechar os olhos para isso. Mas a gente precisa ter empatia também, nos colocar um pouco no lugar. Eu entendo quando o professor vem dizer eu tenho medo. A maioria dos professores está fazendo um trabalho incrível, fazendo um baita de um esforço, fazendo busca. Isso é importante a gente falar, né? Verdade. Que isso não é um fla-flu de nós contra eles. Isso é muito importante. Eu reconheço muito o trabalho. Aqui na rede estadual, os professores, quando a gente foi voltar, voltaram, mesmo aqueles que tinham medo. É importante, não tiveram adesão à greve desses sindicatos, aí, enfim, voltaram mesmo com seus medos. E a gente precisa entender seus medos. Eu sempre defendi a volta, assim como sempre defendi a vacina para professor. Eu não defendo a vacina como o item obrigatório para a volta. E eu falo isso, hoje eu fiz uma live com 30 mil pessoas conectadas dentro do centro de mídias, repito e falo isso sempre para a rede, falo publicamente, falo diretamente, respeito quem tem eventualmente ideias contrárias, mas ao mesmo tempo que eu defendo a volta dessa maneira, eu também defendo a vacinação. O Estado de São Paulo é o primeiro que autorizou a vacinação para professores. Eu queria deixar muito claro aí, para quem está falando aí no chat, mas é só para 47 anos ou mais. É óbvio, é a primeira etapa, querido. Não dá para você fazer. Aí teve uma pergunta mais no início, disse, mas por que segurança foram todos de uma vez? Porque são 160 mil, 180 mil. Nós, só na primeira etapa,
somos 350 mil, e nós somos 1 milhão de pessoas aqui só na educação do estado de São Paulo, ou seja, um número muito significativo. É só por isso, e como tem pouca vacina, infelizmente as outras vacinas não chegaram, basicamente a do Butantan, a Fiocruz, tomara a Deus, agora tem IFA e tudo mais, tomara a Deus que consiga regularizar as suas entregas e aumente, e assim a gente consiga acelerar, porque não dá para parar a vacinação por idade. A previsão de vacinação de professores era no segundo semestre, agosto e setembro, para começar a surtir efeito para outubro, novembro. Ou seja, nós estamos antecipando esse processo porque a gente entende o ser essencial, por exemplo, está mudando esse tipo de situação. Não vou deixar de defender todo o trabalho que os professores e os profissionais da educação estão fazendo. E eu queria deixar esse reconhecimento, porque também não dá para botar todo mundo, não é todo mundo assim, sabe, Isabel, igual. E eu queria dizer isso para os pais. Os pais sabem que eles estão ali fazendo contato com os professores, o professor dando, né, fazendo o máximo que podem para poder cobrir, é o WhatsApp, é o centro de mídias, é tudo isso ao mesmo tempo, sabe, deputada Paula? E a gente sabe que o professor da rede pública e rede privada está fazendo um grande esforço, mas tem coisas que eles não vão substituir. Por isso, protegê-los é importante, seja com os protocolos. Pai e mãe, observem na sua casa. Se você é pai, mãe de alguém que está em processo de alfabetização, veja quais são as dificuldades que a criança está tendo, porque não vai voltar da mesma maneira. E esse tempo não se recupera tão facilmente como as pessoas dizem. É óbvio que a gente tem que proteger a vida, e todos estamos nessa pela vida também. Mas dar a educação, dar esse futuro a essa geração inteira é falar da vida também, especialmente daqueles que mais precisam. Então, eu diria para as famílias, tem dúvida? Teu filho estuda numa escola pública, numa escola estadual? Vá lá conversar com o diretor, vá lá olhar as condições da escola, vá lá nos criticar, sabe? Vá lá quando for para voltar. Eu não tenho problema, a gente tem problemas e a gente tem que enfrentar os problemas. Meu problema não é tapar o sol com peneira, como o pessoal acha, pelo contrário, né? Meu perfil, inclusive, adoro botar o dedo na ferida, mas a gente precisa estar lá junto. Então, essa pandemia tem uma chance de uma aproximação de duas instituições insubstituíveis na sociedade. Em qualquer boa sociedade, tem duas instituições que são insubstituíveis. Uma é a escola e a outra é a família. Não dá para ter uma sociedade melhor sem essas duas coisas caminhando juntas. E talvez essa, a situação da pandemia, você é a favor, se você é contra, talvez essa seja um dos grandes legados que possa ter disso, de tudo ruim que está acontecendo nas nossas vidas aí, nesse último ano. Certamente acho que esse Isabel, um dos pontos fortes, né? É nos aproximar. Então, se aproxime da escola, esteja com os professores, com a direção da escola, vá conhecer, vá lá, reconhecer o que está sendo feito, mas também apontar quais são os melhores caminhos. Aproximar e discutir, não é ficar fazendo esse fla-flu. E deixar aqui aos professores, tanto da rede pública quanto da rede privada. Começamos a vacinação no dia 12, tem que fazer o cadastro. Quem não fez ainda, faça o cadastro no Vacine Já, vacinajá.sp.gov.br/educacau. É obrigatório. Em breve esperamos estar anunciando a segunda etapa, Isabel, para que todos estejam vacinados. É mais um ponto super importante, né, de avanço, que o Estado de São Paulo, né, saiu na frente e está certamente impactando para que outros estados o façam também. E é importante, né? O Brasil precisa dar exemplo, precisa sim colocar professores e os funcionários da educação como prioridade total no processo de vacinação. Eu defendo isso com unhas e dentes, porque países, né, as pessoas perguntam, né, vamos falar de um país diferente, Vietnã. Olha o resultado do Vietnã no PISA, certo? Vietnã já voltou às aulas há bastante tempo e é um dos países que mais priorizou vacinação de professores. Mesmo caminho que a gente está correndo aqui. E outros países que têm a educação com resultados melhores estão fazendo a mesma coisa, tanto priorizando a volta, quanto, obviamente, para voltar ainda melhor, protegendo os nossos trabalhadores. Porque a criança não é o ponto de transmissão, especialmente as crianças mais novas. Muito longe disso. Eu queria agradecer
mais uma vez o convite, deixar um beijo aí para a Adriana e para a Paula. Muito obrigado em reencontrá-las novamente aqui Até a próxima, digitalmente. Até a próxima. Será em breve, tenho certeza que vai ser em breve. E agradecer ao Movimento Escolas Abertas. Vocês viu? têm ainda algum minutinho, vou só me despedir do secretário, que eu sei que ele tem a hora. Secretário, muito obrigada mais uma vez por sempre aceitar os nossos convites e ser aí um pioneiro nessa luta pela educação durante a pandemia no Brasil e um grande apoiador de todas as causas de educação. Obrigada. Eu que agradeço. Eu queria só comentar rapidamente aqui, o pessoal falando, secretário, fala com os prefeitos, já pedi até para falar com outros governadores. Ótimo. Eu vou falar sobre isso rapidamente aqui, porque é importante. Olha, tenho falado, tenho discutido, sim, com prefeitos. É importante que a sociedade também se posicione aí localmente, sempre em relação a isso. A essencialidade muda o jogo, obviamente. Estarmos aqui nessa fase emergencial, que vai até esta semana. Durante essa semana vamos ter um pronunciamento aí do governador, se vai prorrogar ou não. Não temos decisão em relação a isso, mas é importante. Eu estou tratando em relação a isso com as prefeituras, sim, e vou continuar brigando para que as escolas possam, sim, estar abertas. Para quem precisa, né? E se puder, fique em casa, mas a escola vai estar aberta caso você ou seu filho precise. É isso que a gente precisa ter muita atenção. Um beijo, vou me despedir aqui. Obrigado a todas aí, viu? Obrigada. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau. Isabel. Deputada Adriana, fala. Quem é? Quem me chamou? Foi a Paula ou foi a Adriana? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Assim, o secretário trouxe essa questão exatamente dessa volta às aulas. Muitas pessoas aqui colocando algumas críticas e tudo. Vocês no movimento recebem vários relatos em relação aos pais. Eu gostaria que você pudesse também trazer, para que as pessoas possam conhecer os relatos dos pais que estão com filhos fora da escola, agora com essa volta da escola, porque eu sei que esse movimento não só está em São Paulo, mas no Brasil inteiro já, né? Bom, essa semana, a gente ouve relatos de toda sorte, de todos os tipos, de pais de escolas públicas e particulares, das dificuldades da alfabetização, da educação infantil, do desenvolvimento cognitivo. Mas dois relatos que eu queria chamar dois tipos de relatos que eu queria chamar a atenção hoje aqui, e que a gente tem recebido com muita frequência, né, desde o início dessa fase emergencial, principalmente na capital, são os relatos das mães linha de frente, né, das médicas, enfermeiras, que apesar do medo, que apesar das más condições de trabalho, né, apesar da escassez de recursos, estão colocando a sua vida em risco para salvar os outros e não estão tendo um amparo, né, do Estado para cuidarem dos seus filhos enquanto elas cuidam dos doentes, né? Esses têm sido os maiores relatos que a gente tem recebido na capital desde a decretação da fase emergencial, né? São mães que estão fazendo de 3 a 4 plantões de UTI nas UTIs de Covid, né? E como todas nós, tem filhos em alfabetização, educação infantil e que não estão tendo o amparo do Estado. E aí eu acho que a gente volta um pouco para a fala do Rocieli, que a escola tem que estar aberta para essas pessoas, né? Essas pessoas são pessoas, os médicos e enfermeiros, os caixas de supermercado, as pessoas que trabalham no transporte público, essas pessoas nunca pararam durante a pandemia para conseguir manter um funcionamento mínimo da sociedade, né? E amparar aos doentes da pandemia. E elas não estão sendo amparadas pelo Estado, né? Então, como ir trabalhar com a preocupação que o seu filho está em casa sem um amparo, né? Então, esse tem sido, desde a decretação da fase emergencial, tem sido os relatos mais emocionados, né? Que a gente tem recebido. E nessa semana que tivemos aí o Dia Internacional do Autismo, que foi dia 2 de abril, né? A gente recebeu relatos, assim, emocionantes de mães, de crianças que têm algum tipo de deficiência
né? E para a qual o ensino presencial é vital. Eu escutei essa semana de uma mãe que tem um filho no espectro autista, que ela disse que se para uma criança normal, né, na fase de educação infantil, ensino fundamental 1, a educação presencial ela é fundamental, para uma criança com algum tipo de deficiência, ela é vital, né? São crianças que dificilmente não vão recuperar o atraso de desenvolvimento que eles estão sofrendo por esse tempo sem escolas. Então, esses são relatos realmente que emocionam, que tocam e que mexem com a gente, né? Porque, enfim, é uma realidade que eu pessoalmente não conheço, mas que faz a gente ter vontade de seguir em frente e fazer com que essas pessoas e essas crianças sejam amparadas, né? É importante isso. Eu queria fazer um pedido, até porque eu estava lendo os comentários enquanto você falava, e a Paula também. Então, eu acho que o objetivo dessa live foi trazer o debate para cá. Ninguém aqui... A gente sabe da importância dos professores, da vacinação dos professores, mas o que a gente quer é dar uma alternativa das escolas estarem abertas. Tem muitas falas aqui que eu não consigo entender, porque é uma discussão que não é o que está sendo discutido aqui. Eu gostaria de convidar todos aqui para assistir essa audiência que foi feita em dezembro na Comissão do Coronavírus, com médicos, com infectologistas, com epidemiologistas e com estudos do mundo todo. Vejam dados, gente. Vamos sair do achismo que eu acho, que eu quero. A gente já falou que é difícil lidar com esse medo. Eu também tenho medo. Minhas filhas vão para a escola, eu fico com medo também. Mas a gente tem que saber que esse momento é um momento delicado. E lá na escola, com os dados que nós temos, é o que a gente pode fazer. Ninguém quer mandar ninguém para a morte, ninguém está falando aqui de aumento de pandemia, e não é isso. E uma outra coisa também que eu quero trazer para reflexão é que, assim, eu vejo postura, às vezes, radical de alguns professores, porque tem professor que está trabalhando muito nessa pandemia, que, além de tudo, teve que lidar com questões tecnológicas. Eu sou um exemplo, sou professora, eu também estou tendo que dar aula via Zoom, para mim é um sofrimento, tecnologia e tal. Então, além de tudo, você tem que lidar com outras pessoas que não têm acesso, não têm recurso, ou aluno de escola pública que divide um celular na família com mais 8. Então, o que a gente está falando é assim, a gente precisa aprender a lidar com isso de uma outra forma, não é só volta o vacinado. Isso que o Rocieli estava trazendo é importante a gente pensar, porque assim, serviço essencial é supermercado, é farmácia, é transporte, é quem tira lixo da rua. Esse povo também tem que ser vacinado, assim como o professor. Então, vamos colocar as coisas numa outra perspectiva. Não é cada um defender o seu. A gente tem que defender a educação e as nossas crianças. Não é cada um defender o seu umbigo, gente. Então, vamos pensar nisso e mudar um pouco essa postura, porque senão a gente não quer guerrear, a gente quer conversar. E eu só queria pedir, o último ponto. Tem uma audiência que chama Retomada das Aulas, que foi feita no 17 de setembro, onde lá tem dados, tem ciência e tem médicos falando. Sociedade de Pediatria, de Infectologia. Por favor, ouçam. Os professores que estão agoniados aqui, os professores que falam, eu tenho medo. Eu entendo o medo. Ouça, não vai tranquilizar 100%, mas dá força pra gente. É isso. Deputada Adriana, queria complementar aqui a fala sobre os professores. Nessa jornada de 4 meses do movimento, eu conheci professores incríveis, né? Professores que se desdobraram para fazer o ensino remoto funcionar, mesmo quando não era possível, mesmo dadas as condições. Professores que compraram computadores do próprio bolso, né? Que compraram material para distribuir para os seus alunos do próprio dinheiro, né? E professores que, na hora que foi dada a oportunidade de abrir, abraçaram a abertura, né? E tentaram fazer funcionar de todas as formas. Então, aqui, quando eu vejo, né? Quando eu vi hoje a capital tá fazendo a testagem, né? Essa semana, para a volta na semana que vem, quando eu vi a fila de profissionais da educação
que foi se testar hoje para se preparar para a volta, eu vejo que existem muitas pessoas que querem fazer essa volta funcionar, né? Muitos profissionais da educação, profissionais da rede que querem fazer essa volta funcionar. Eu já tive professora que, quando voltou e percebeu que o material das crianças estava misturando, falou: Isabel, me ajuda. Vamos comprar umas caixas plásticas para que cada um tenha a sua caixa plástica e possa guardar o seu material sem misturar com o do colega? Vamos lá. Pessoas de iniciativa, pessoas que querem fazer funcionar. Então, hoje, quando eu vi as filas enormes dos profissionais todos da saúde da capital indo se testar, eu fiquei feliz. Eu vi, né, a gente percebe pelas pessoas com quem a gente conversa, pelos profissionais da educação que nos apoiam e que têm conversado com a gente desde o dia 1, né? Porque a gente tem, sim, conversado com muitos profissionais da rede. A gente vê que tem muita gente querendo fazer funcionar, muita gente tratando a educação como essencial e muita gente valorizando a rede pública de ensino, né? Então, queria deixar aqui também a minha homenagem a todos esses profissionais, né, que vêm nos apoiando, que estão abertos ao diálogo, que nem sempre concordam com a gente, mas que conversam com a gente para construir, né? E não para entrar no embate. Então, aqui a nossa homenagem a esses profissionais também, né? E queria perguntar para vocês, quem quiser acompanhar o projeto de lei, quem quiser acompanhar aí essas audiências que você mencionou, deputada Adriana, como é que a gente faz para acessar isso? Como é que a gente pode disponibilizar isso para que todo mundo possa ler, entender e participar? Olha, o projeto de lei, a deputada Paula, a gente pode mandar um link para você disponibilizar no Escolas Abertas do Trânsito, bem como o link do YouTube da retomada das aulas, porque tá no meu YouTube, deve estar no da Paula também, que é um evento de retomada das aulas presenciais, que foi feita em dezembro, porque lá traz dados, traz médicos, traz questionamentos, é muito interessante. Eu aprendi muito, e assim, alguns receios que eu tinha, muitas coisas foram esclarecidas ali, né? Porque essa valorização que você fez eu achei essencial, Isabel. Eu tenho várias amigas professoras que compraram, fizeram vaquinha, rifa de... Fizeram grupo de WhatsApp com os pais, acompanham a evolução do aluno via WhatsApp, né? A gente viu muito, muito. Então, a gente vai passar para você e você disponibiliza, mas se não, procurem no YouTube, Retomadas. Tá ótimo. Qual é o canal de YouTube de vocês, para o pessoal poder aqui procurar? Da Aventura Junto. É o primeiro vídeo lá, escolas, tem lá a deputada Paula. Qual é o seu, Paula? É Paula Belmonte Oficial. O projeto de lei, ele tem na Câmara Federal, é importante até as pessoas entenderem que assim, nós estamos aqui falando da melhoria do povo brasileiro. Todo parlamentar pode ser acompanhado na Câmara, no site da Câmara, e no site da Câmara você pode colocar PL de projeto de lei 5595/2020. Ele, quando você coloca na internet isso, ele já entra na página do projeto. E lá tem toda a tramitação do projeto. É importante dizer como que funciona isso. Esse projeto foi apresentado por 3 parlamentares. Nós conseguimos uma quantidade de assinaturas para que ele pudesse ir diretamente ao plenário. Nós estamos pleiteando para que ele vá direto para o plenário, para que ele possa ir mais rápido para a votação. Porque nós não, vamos dizer assim, teria que passar em várias comissões. Como ele não tem impacto financeiro, ele tem essa possibilidade de dar essa resposta rápida, então nós estamos pedindo aí para os líderes para colocar em votação. Você trouxe uma questão... E qual a expectativa dessa votação? Olha, na realidade, nós já conversamos com o presidente Arthur Lira. Ele se comprometeu em colocar já para plenário. Então, que as pessoas entendam o seguinte, nós vamos colocar no plenário primeiro a votação do requerimento de urgência. Tá. Aí, quando tiver a votação desse requerimento de urgência, aí a gente passa para o segundo ponto, que é a votação do mérito do projeto.
Então, nós temos ainda 2 etapas aí, então vamos fazer pressão para todos eles. E quero aqui, também para concluir assim, a nossa live, que já tem mais de 1 hora, reconhecer esse trabalho dos professores. Reconhecer que tem professores conectados, tem professores que estão tirando de bolso, além do que? Professores se atualizando. Nós aqui no começo da live estávamos aqui procurando entender como que é essa questão da tecnologia. Todos os professores estão comprometidos. E lembrando também, Isabel, que as nossas crianças ficaram mais de 1 ano fora da sala de aula. O que aconteceu na memória dessas crianças, elas levam para esse professor, que também tem que ser preparado emocionalmente falando. A gente tem que ter esse reconhecimento muito forte com os professores, que lá é onde as crianças vão estar ali falando que elas passaram dificuldade em casa, de alimentação. Lá elas vão estar contando, muitas das vezes, dos abusos que elas tiveram. Lá elas vão estar recorrendo a esse professor. E esse professor também é um ser humano. Então, é muito importante que as pessoas entendam que nós estamos aqui naquele pacto inicial que você trouxe para um desenvolvimento da nossa sociedade, e sabemos que esse pacto ele faz parte de pessoas, e pessoas que estão no sentimento juntos e unidos para uma educação de qualidade na escola pública. Mais uma vez enfatizando, sabemos das dificuldades da escola pública, mas nós não podemos detonar a escola pública dessa maneira, dizendo que todas as escolas são em péssimas condições, que ela não representa nada. Existem escolas muito boas, resultados muito bons. Nós precisamos cada vez melhorar mais, mas já temos muitos bons resultados. Temos aqui um secretário de Educação que fala com muita propriedade. Então, precisamos avançar, mas não podemos deixar de dar o merecimento adequado ao que já existe, que tem muitas coisas boas para serem reconhecidas também. É isso aí, gente. Bom, eu queria agradecer o tempo de vocês, deputadas, né, que vieram aqui falar com o nosso público. Queria agradecer a paciência, né, com a minha primeira live, que eu não sabia aqui muito bem como mediar isso, com o meu nervosismo. A todo mundo que está aí assistindo a gente, super obrigada, né, por estarem com a gente aí há 1h30 quase, debatendo, né, o quão essencial é a educação para a gente. Então, super obrigada pelo tempo de vocês, e não pararemos por aqui, né? E é assim, só um lembrete. Gente, estamos todos no mesmo barco, tá? Não tem nós, eles, vocês. Todo mundo aqui está no mesmo barco. A gente tem que estar super unido e a gente só vai vencer se todos estivermos unidos. Então, é importante a gente aprender a conversar com educação, com respeito. Podemos pensar diferente, mas eu acho que querer a mesma coisa. Então, temos muitos pontos convergentes, né, deputada Adriana? O que foi? Temos muitos pontos convergentes. Claro, claro. É então, isso aí. Foquemos nos pontos de convergência e deixemos as divergências. Aliás, é o que a gente faz. É o que a gente faz lá no Congresso o dia inteiro, né? A gente diverge em tudo. No movimento também. No movimento também. Gente, super obrigada. Boa noite. Parabéns para você, viu, Isabel? Obrigada para vocês também, todos, por estarem liderando aí essa iniciativa tão necessária para o Brasil todo. Obrigada, gente. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau. Boa noite. Tchau.